Bola na Torre. Oferecimento Sky. TV por assinatura é isso. Yamada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben. Sua saúde é um Big Ben. Remo terá novidades na decisão de quarta-feira contra o Vilhena. Paysandu e Águia terminam o primeiro turno da Série C fora do G4. Estamos juntos. Boa noite a você que nos acompanha no Bola na Torre, ao lado do Giuseppe Tomasi e do Gerson Nogueira, e recebendo com muita alegria o treinador do Clube do Remo, Marcelo Veiga, nosso convidado especial do programa de hoje. E você participa a partir de agora utilizando os nossos canais de comunicação. Participa pelo SMS, envie RBA, mais sua mensagem para 72262 e participa também pelo Twitter, @Bola na Torre. A partir de agora, você vai fazer conosco o programa. Marcelo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Sair de um trabalho de 7 anos à frente do Bragantino e entrar no Clube do Remo neste momento conturbado, o que é que você prevê? É um trabalho duradouro? Grande abraço. Um abraço, boa noite, é um prazer estar aqui com os amigos, né? Prazer estar à frente do Clube do Remo. Eu esperei esse tempo todo, aliás, eu tive esse tempo todo à frente do Bragantino com uma disposição muito grande, né? De tentar crescer na minha carreira. E quando surgiu a oportunidade de eu vir para o Remo, eu não pensei duas vezes, porque primeiro eu conheço muito bem a história do Remo, sei o que vou enfrentar aqui, né? Dificuldade vai existir sempre, porque é um clube grande, é um clube que tem uma grande torcida e vai ser sempre cobrado por resultados. Então, a expectativa de que eu possa me agregar a esse grupo que aqui está, né? Mesmo dizem que está com problemas e tudo mais, mas quando eu cheguei era o primeiro do grupo, hoje já é o segundo colocado, e a gente tem a última partida para poder concretizar essa classificação e a gente dar uma tranquilizada naquilo que todo mundo pretende, que é a fase final do campeonato e chegar à Série C. Bom, nós vamos conversar ao longo de todo o programa com o Marcelo, a quem agradecemos a diretoria do Clube do Remo, ao assessor Haroldo Bezerra, que está aqui conosco nos estúdios e nos trouxe o Marcelo para que a gente pudesse conversar com ele. Vamos conferir o único jogo de hoje na Supertela LG, o resultado do Grupo A1, o jogo atrasado que provocou o adiamento da última rodada. Vilhena 4, o Atlético Acreano 0, hoje lá no Portal da Amazônia. Uma vitória com autoridade do Vilhena. O Cabixi fez 2 gols hoje. Vilhena é o primeiro com 15 pontos, o Remo é o segundo com 13. O Vilhena já está classificado, no máximo será o segundo colocado. O Atlético Acreano ainda tem possibilidades, ainda tem chance, tem 10 pontos. Já eliminados o Penarol com 9 e o Náutico com meia dúzia. Os jogos finais serão na próxima quarta-feira, Remo e Vilhena no Mangueirão às 20h30 e no mesmo horário, Atlético Acreano e Penarol vão se enfrentar na Arena da Floresta. Bom, qual é a situação do grupo? Para uma análise geral aqui, com o Gerson, com o Tomásio e com o Marcelo. O Vilhena tem 15 pontos, se empatar o jogo contra o Clube do Remo, será o primeiro. E o empate no jogo também garante a classificação do Clube do Remo, que irá a 14 pontos, porque o Atlético só pode chegar a 13. Então, o Remo, para ser o primeiro do grupo, ele tem que vencer a equipe do Vilhena. Então, são os dois resultados que interessam ao Clube do Remo. A vitória, que garante o primeiro lugar, o empate, que garante a classificação na segunda posição. Uma derrota do Remo pode provocar a eliminação do Clube do Remo, caso o Atlético vença por qualquer placar. O Remo perdendo por 1-0 e o Atlético vencendo por 1-0, o Atlético vai se igualar ao Clube do Remo na pontuação, 13 pontos os dois, só que o Atlético terá um saldo melhor. Hoje os dois estão empatados com 3 de saldo, mas aí o Atlético iria para 4 e o Remo cairia para 2. Esta é a situação, é o diagnóstico, digamos assim, o raio-x do grupo. O que significou esta vitória do Vilhena por 4-0 para o Clube do Remo? O Vilhena, que alega até que vive uma crise, o presidente do Vilhena, o Gaúcho, depois do jogo, disse que só vinha para esse jogo com o Remo e aí ia entregar
a vaga, mas essa história ele contou desde a vitória contra o Remo na estreia lá no 4-2. Eu acho que ele joga para a galera, né? Para ver se o governo, enfim, os investidores, o empresariado, todos eles se unem para dar uma força para o Vilhena. Mas afinal de contas, Gerson, para você, numa primeira análise, o que significou esta goleada do Vilhena? Olha, confirmou que o Vilhena realmente é o adversário, e não deu nem essa impressão. Depois daquela vitória sobre o Remo lá na primeira rodada, o Vilhena deu uma queda, né? Não mostrava esse ímpeto, e de repente pegou novamente, né? Pegou ritmo bom, né? Das equipes do grupo, fora o Remo, ele e o Atlético Acreano realmente que eram os mais fortes, mas eu penso que é um adversário que o Remo tem condições de bater, né? O Remo tem todas as condições em casa de superar o Vilhena. Claro que nesse jogo de hoje, o resultado mais interessante para o Remo seria um empate, né? Porque as coisas ficariam bem equilibradas aí, né? O Vilhena também viria para um jogo mais Só que o empate, sabe o que provocaria o empate? A necessidade do Remo vencer. Vencer de qualquer jogo, de qualquer jeito, por causa do outro jogo, né? Exatamente, porque se houvesse o empate hoje e houvesse empate do Remo aqui, uma vitória do Atlético tiraria o Remo. De qualquer forma, o Remo, tirou o peso, o Remo tem dois resultados, tem o empate e tem a vitória também. Eu sempre me preocupo um pouco, não sei a opinião do Marcelo, mas com essa coisa de futebol, de você ter essa folga toda, né? Eu tenho mais o empate, eu tô mais ou menos com boi na sombra, e às vezes isso leva a algumas acomodações. Talvez, por esse ponto de vista, que eu lhe digo que se tivesse dado empate, o Remo entrando aqui, de qualquer maneira tendo que ganhar, é uma outra história. Eu acho que o ânimo é diferente. Não, mas eu acho que o Remo tem a obrigação. Não, mas de qualquer forma, até pela posição da outra chave, é uma situação que o Remo é desconfortável se o Remo for. É tudo teórico, né? Porque a gente não sabe o que vai ser o Sampaio da outra fase. A segunda fase é um outro campeonato. A gente já viu tantas mudanças que ocorrem de uma competição de uma fase para outra. Mas é lógico, hoje, olhando para a campanha das equipes, é mais negócio o Remo pegar um misto, obviamente. Então, e é lógico que pelas vantagens mesmo de ser o primeiro da chave, é muito mais negócio ganhar, fazer valer aqui a vantagem do mandante e conseguir essa primeira colocação. Até porque também, Guerreiro, desde o início da competição, com a chave que o Remo pegou, a gente, pela história, pela tradição do Remo, pelo tamanho da torcida, por tudo isso, pela situação do futebol paraense até no ranking da CBF, fica estranho se o Remo não for o primeiro colocado. Não é também algo que a gente espere e assimile bem. O Remo, pelo investimento, que é muito maior do que dos outros clubes da chave, tem até a obrigação de ser o primeiro, sim. Deixa eu fazer aqui um aviso de utilidade pública, só quebrando aqui, o Cláudio Honor está passando uma informação até para os bombeiros aí, a polícia. O prédio da Receita Federal lá na Presidente Vargas está pegando fogo, começou um incêndio lá, está pedindo providência. Tá? Com certeza. E tomara que pegar fogo, vai pegar fogo lá no Mangueirão quarta-feira. O prédio é grande, né? Muito grande, exatamente. E só para complementar aqui, eu acho que tira um pouco a responsabilidade do Vilhena, tira esse peso, até porque o que eu vi lá, jogador que estava pendurado, que estava forçando amarelo. Tem uma situação de várias tem dois jogadores ausências aí, né? Guajará e o Diego Corbari, que é aquele meia. O atacante, o Cabixi, não há confirmação do terceiro amarelo. Ele levou um cartão amarelo hoje, mas na conferência segundo, né? Não fecharam lá a informação. Agora, Marcelo, o que é complicado para um jogo como esse? Aparentemente o Remo joga por dois resultados. Isso pode levar mesmo a esta acomodação que o Gerson falou? Não, poderia, mas não levará, né? Creio que não vai acontecer, porque o primeiro objetivo do Remo é a vitória. Eu acho que eu conversei bastante com o grupo, né? Tenho enfatizado bastante essa questão em relação a gente conquistar a vitória. Se vier um empate, estamos classificados, mas a obrigação é de ganhar. A gente está dentro de casa, do lado da nossa torcida, sabe do adversário que vai enfrentar. Quer dizer, hoje não existe porque o cara lá não tem dinheiro, está morto, vem aqui, é 11 contra 11. Então é a capacidade de trabalho com um adversário. Eu acho que é a maneira com que a gente vai jogar é que vai fazer com que o resultado venha, independente de qualquer coisa. Então o jogador tem que estar focado, tem que ser responsável em fazer a sua função dentro de campo para poder ajudar o seu companheiro e conseguir o resultado que a gente quer, que é a vitória. Então a gente tem que terminar em primeiro do grupo. Não tem outra alternativa, porque a gente sabe que a dificuldade vai ser grande daqui para frente. Agora, se vier empate, é uma consequência, mas não porque
a gente não deixou de enfrentar um adversário que também vai querer jogar por uma oportunidade. Eu não creio que o time do Vilhena vai vir aqui e querer ganhar do Remo aqui dentro. Óbvio, né? Vai tentar buscar isso, mas eu não vejo uma diferença de equipes de uma para outra. Então eu espero que a gente tenha o foco necessário para buscar essa vitória dentro de casa. Como é que a gente percebe... Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você recebeu o grupo, até porque o tempo é exíguo até o jogo, você ganhou até mais 3 dias em função do adiamento. Agora, como é que você encontrou esse grupo depois de toda essa perturbação da saída do Gaúcho? Eticamente você não pode nem falar porque você está assumindo a condição de treinador. Mas como é que estava o grupo? O que é que você sentiu do grupo? Bem desconfiado, né? Por tudo o que aconteceu. A gente sente que o grupo realmente tem uma desconfiança e de todo mundo querendo também mostrar alguma coisa para poder ter uma oportunidade real. E eu vi um grupo motivado em buscar esse objetivo, né? De todo mundo saber que eles são capazes, que o que estava acontecendo talvez não era o momento. Então, de repente, essa mudança pode dar para esse grupo uma diferente posição para que eles possam, né, crescer nesse campeonato, crescer nessa competição ainda, mesmo com o tempo curto que a gente tem. Mas eu acredito que esse grupo tem uma grande possibilidade de chegar onde a gente quer. E está trabalhando forte. Final de semana de muito trabalho no Bainão. Vamos conferir. Marcelo Veiga já disse que não veio para ser o salvador da pátria, mas o discurso dele é otimista. Eu vim para terminar o campeonato até outubro. Eu quero o acesso e eu sei que eu tenho essa condição com o grupo que eu estou pegando. Só que o novo técnico azulino vai precisar correr contra o tempo para fazer alguns ajustes na equipe. E como ainda não conhece muito bem a maioria do elenco, ele procurou dentro do próprio grupo uma fonte de informação. As perguntas foram mais sobre informações pessoais do grupo, né? Características, posicionamento, e eu tentei passar mais ou menos o que eu vi dos jogadores de velocidade, jogadores um pouco mais cadenciados, como o do Chiquita, a zaga, como é que se postava, como é que estava jogando. Foi mais assim para o interesse geral dele, da equipe, para conhecer mais os atletas e, lógico, saber da minha situação. Antes de vir para o Remo, Marcelo Veiga dirigiu o Bragantino de São Paulo por 7 anos. No mesmo período, mais de 20 técnicos passaram aqui pelo Bainão. Só que agora Marcelo espera colocar um ponto final nesse rodízio de treinadores. Eu não estou vindo para cá porque eu estou parado. Eu estou vindo para cá buscando um objetivo profissional, uma realização profissional que eu acredito que o Clube do Remo pode me oferecer. O Clube do Remo é uma equipe grande, uma equipe que o torcedor vem a campo, cobra, exige. Quem não estiver preparado para trabalhar com essa camisa não pode estar aqui. E eu venho com esse desafio. A paciência de diretores e torcedores vai ajudar o trabalho de Marcelo, mas ele sabe que os bons resultados dentro de campo serão fundamentais para o sucesso do seu trabalho. No futebol não tem outra alternativa você não ter resultado. Eu venho de uma equipe onde eu peguei completamente desestruturadas e os resultados foram acontecendo. Se eu tive essa felicidade de fazer isso, eu tenho certeza que dentro de um clube como o Remo, eu também posso chegar muito mais longe. Em poucos dias de trabalho, Marcelo Veiga já promoveu algumas mudanças no time, começando pela formação com 3 zagueiros, Ávalos, Marcelão e Igor João. Sem Fábio Oliveira, que por enquanto está no DM, Mendes aparece como seu substituto no ataque, para o jogo mais importante do ano para os remistas. É uma final de campeonato, é o jogo da nossa vida, porque só tem um resultado para a gente que interessa, que é a vitória. Então a gente vai procurar trabalhar bastante para que isso possa acontecer. Esse é o espírito, não é? Vencer ou vencer. Né? Vencer e, como disse o Marcelo, né? Não tem dessa. Você tem um Vilhena aí que vem provavelmente embalado, né? Essa goleada em casa. E ninguém ganha por 4-0, né? Impunemente. E contra um adversário que também está ali brigando. Na mesma balada, né? Agora, Marcelo, desse elenco que você encontrou, você já trabalhou com alguns desses jogadores? Já conhece o trabalho deles também? Não, eu já conheci o Ávalos, né? Os 2 atacantes, tanto o Fábio como o próprio Mendes, né? São 2 jogadores que o Dida, que eu já tive a oportunidade de enfrentar, mas só foram adversários, né? São jogadores. No Mendes eu tive várias oportunidades de levá-lo para o Bragantino, acabou não dando certo. Mas a gente conhece alguma coisa desse grupo e sabe que esses jogadores aí vão conseguir. Esse grupo é um grupo bom, a gente está conseguindo, procurando ajustar da melhor maneira. Eu tenho certeza que a coisa vai acontecer.
você não vai ter o Diego Barros, o Jonathan e o Reis, que estão suspensos. Isso. Jonathan e Reis são 2 garotos da base do Remo. A gente discute muito aqui a base do nosso futebol, o trabalho nas divisões de base. E você fez um trabalho nesses 7 anos do Bragantino muito focado. Como é que esta parceria que funcionou no Bragantino poderia dar certo no Remo, que aqui tem esse componente que é sempre complicado, que é a paixão do torcedor, a cobrança excessiva? É mais fácil fazer um trabalho no Bragantino que não tem tanta cobrança ou não é bem assim? Não é bem assim, não. É o que eu disse, se não tiver resultado, você não tem sequência do seu trabalho. A base ela é super importante. Eu acho que um clube como o Remo, para um jogador vir vestir a camisa aqui, primeiro tem que ter um garoto que não tem a capacidade para poder subir e assumir o seu posto. Certo? Então, o trabalho começa de baixo. E a gente vê alguns garotos aí com qualidade. Deu para perceber que o time do Remo tem alguns garotos que vai ter um futuro muito grande. O Cametá, o Juan, esse menino atacante Cassiano, né? Esse menino Igor, zagueiro, é um bom zagueiro. O Alan Peterson treinou contigo, o volante? Eu pedi para que ele viesse treinar hoje e já foi reintegrado. Né? O outro volante, o Jaime, o Joãozinho, tem o Reis, o zagueiro, o volantão lá. Igor João. Não, o Igor João é zagueiro. Não. Tem um volante tem... Não, Nadson, não? Nadson. O Nadson. Então, tem uma garotada. Só que você não pode jogar essa responsabilidade num campeonato como essa Série D e todo mundo está querendo que o Remo esteja na Série C do Campeonato Brasileiro, joga essa garotada no fogo. Para a torcida, não, tem que dar resultado, porque agora o Remo tem que ter resultado. Não tem outra alternativa a não ser a gente buscar a Série C. Então eu acho que tem que ter um planejamento, uma cautela para que a gente não jogue por água abaixo, mas o que nos resta agora é dar essa condição para essa garotada, criar confiança junto com os mais experientes e saber que com os resultados eles vão ter as oportunidades reais e ajudar o Remo e começar a aparecer para aquilo que é necessário para o futebol. E o Remo já deve ter uma novidade, quarta-feira, o lateral esquerdo Andrezinho, que chegou e já trabalhou. O mais novo reforço na lateral esquerda do Remo é paulista. Ele chegou e foi logo se apresentando. Eu sou André Gonzaga Leal, conhecido como Andrezinho, tenho 26 anos. Meu último clube foi o Bragantino, disputando a Série B. Comecei na base do São Paulo, fiz a base lá, depois acabei passando vários clubes paulistas ali, como o próprio Bragantino, que foi meu primeiro clube como profissional. Tive passagem pela Ponte Preta, Guarani, Botafogo de Ribeirão, São Caetano, Goiás, e hoje estou vestindo a camisa do Remo. Enquanto o time treinava, ele dava as primeiras voltas na Toca do Leão. E pela correria e energia, tudo indica que Andrezinho está em boas condições físicas. Eu vinha treinando normalmente, meu último treinamento foi sexta-feira, então lógico que é diferente o treinamento de jogo, mas também o último jogo meu foi há 2 semanas. Se ele achar que optar por mim ou jogar, ou independente disso, eu vou estar preparado, que eu quero estar ajudando principalmente o grupo. E ele pode ter moral na equipe, já que foi o próprio treinador que o indicou. O meu antigo treinador no Bragantino, e ele me ligou assim que ele acertou aqui, ele entrou em contato comigo. Acredito que se ele veio para cá, então as perspectivas são muito boas. Perguntado sobre o novo clube, Andrezinho diz que foi bem recebido e que conhece todas as responsabilidades que o Remo precisa fazer para o acesso. A equipe está uma partida aí para conseguir a classificação e tenho certeza que vai conseguir. E no mata-mata, acho que pela grandeza que tem, a gente tem que procurar entrar bem, firme aí, para que possa estar conquistando o objetivo que é retornar, que é voltar à Série C. Muito bem, o Andrezinho será uma das atrações do Remo na quarta-feira. Além dele, o zagueiro Rafael Andrade, que está chegando agora, daqui a pouquinho, a Belém, e também vai para o jogo. Ele que estava no Santa Helena, disputando o Campeonato Goiano da 2ª Divisão. Chega mais alguém já para jogar ou, por enquanto, só esses dois? Não, por enquanto esses dois. Eu acho que tirar um pouco o peso dessa molecada que está aí, eu acho que é dividir essa responsabilidade, agregar esse grupo, é isso que a gente quer. Não estou colocando ninguém para fora, a gente sabe da necessidade de ter todo mundo,
né? A diretoria também é muito consciente em relação a isso. Então esse é um momento de todo mundo estar junto e buscar o objetivo final, que é primeiro esse resultado, dar uma boa vitória, uma vitória convincente para o torcedor, para os atletas, né? Para eles ganharem confiança para o que vem pela frente, porque o que vem pela frente é muito mais difícil do que agora. Ô Marcelo, o Leandro Jamac está mandando aqui desejar uma boa sorte e que você construa histórias de títulos e grandes vitórias com o Remo. E uma outra aqui é do Tessu. Como é que você vai tentar consertar a envelhecida zaga em apenas 3 dias? Já está contratando um, hein? E o Igor João parece que já está escalado também, né? O menino vai ter uma oportunidade de jogar aí. Vai jogar no 3-5-2, Marcelo? Essa é a tendência? Vou jogar. Vou jogar no 3-5-2, dar uma sustentação ali atrás. Eu acho que o time é muito bom do meio para frente, rápido. A gente tem os alas muito bons também, que vão chegar com facilidade. Mas essa proteção ali na frente, um time que faz 19 gols não pode tomar 16. Eu não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quando eu cheguei aqui o Edson tinha deixado o time na primeira posição. Então a minha responsabilidade aumenta cada vez mais. Eu tenho que fazer com que isso continue. Então a minha obrigação é ganhar, né, e saber que ele fez parte de um trabalho que agora a gente vai dar sequência. Então criar responsabilidade com esse grupo aí e buscar essa vitória, que é muito importante para a gente. Tem uma pergunta pelo SMS. Guerreiro, quem vai ser o zagueiro do Remo no jogo de quarta, o Gerson da Marambaia? Serão 3 os zagueiros. O Igor já está escalado, o Rafael também, o Ávalos completa aí, o trio? Exatamente. É este Exatamente. o trio. Hoje o Marcelão treinou hoje, né? Mas e o Ávalos sentiu um pouquinho a panturrilha, mas eu creio que vai estar recuperado e é o Ávalos. O Sampaio é imbatível, o Walter Júnior do Guamá pergunta. Claro que não. Claro que não. Nem o Barcelona o Sampaio teve aí esse destaque todo até pela artilharia, né? Ele fez ganhando jogos também fora de casa, né? Um time mostrou autoridade. Agora a gente também tem que entender que esses grupos aqui iniciais, regionais, eles têm equipes às vezes muito fracas. O Remo neste grupo, e aí entra, né, a gravidade dessa situação do Remo ter sofrido 16 gols, os adversários que o Remo pegou pela frente. Né? O Vilhena, que deu hoje de 4 no Atlético Acreano, o Remo pegou de 4 logo na estreia lá também. 4-2. Então já foi um resultado que, aliás, derrubou o técnico, né, o Flávio Lopes. Mas demonstrou claramente a instabilidade do time do Remo. Porque os adversários não são também, a gente viu todos aqui, né? Só não vimos o Vilhena ainda, mas todos os adversários que superáveis, né? A gente olhando... Tinha suas limitações. Suas limitações, né? O time do Penarol que veio, né? E pareceu assustar e tal, mas aí o Remo vai e perde também. O Atlético Acreano, que aqui chegou correndo muito, mas o Remo chegou lá e mostrou que não era tudo isso. Uma boa exibição do Remo no jogo lá. Então acho que o Sampaio, na outra chave, também anda enfrentando alguns adversários bem fáceis. Isso também tem que ser levado em conta. Não é se apavorar com o Sampaio. Eu acho que há um Eu acho que é respeitar o Sampaio. Porque o Sampaio está fazendo uma campanha, a gente pode até fazer essa leitura, que são adversários aparentemente frágeis, mas quando a gente olha para o nosso grupo, né? Quando a gente olha para o nosso grupo, a gente também fica com essa sensação. É verdade. E é isto que faz com que o Sampaio seja respeitado. O Sampaio termina a primeira fase com 24 pontos em 24 possíveis. O dobro da pontuação do segundo colocado, que é o misto. São 24 pontos do Sampaio e 12 do misto. Então, é um time que isso aqui aumenta, né? Merece ser observado. A importância de pegar o misto. Mas o Marcelo até falou aqui, a gente não sabe quais são os adversários que o Sampaio... Lógico, não se discute a campanha até porque é a melhor de todas as séries. Né? 100% de aproveitamento. Ninguém impunemente... Não garante nada, porque quem não lembra 2002, o último campeonato brasileiro que não era com pontos corridos. O São Paulo foi o primeiro da fase de classificação, o Santos foi o 8º. E o Santos foi o campeão. Então não tem essa história. Não, mesmo porque eu acho que nessa discussão o que pode ser levado em conta é principalmente a condição do Remo. Se nós tivéssemos também com 24 pontos aí, também líder da nossa chave também, a gente poderia até se comparar à equipe do Sampaio. Eu acho que essa é a condição. Hoje não tem essa condição porque estamos brigando ainda para a classificação, eles já estão em primeiro. Estão garantidíssimos. Estão garantidíssimos. Então eu acho que é bem diferente. Mas é isso, né, Guerreiro? É um lance de respeitar, claro, pelos números. Mas não temer. Mas não um respeito excessivo também
porque aí você inverte todo o processo. Eu acho que as equipes, de maneira geral, equipes como Sampaio, Remo, elas são mais ou menos equivalentes. A gente olhando os nomes, é uma questão de desempenho, da arrumação das equipes, né? Que, claro, o Sampaio parece que pegou ali o jeitinho e está tudo certo. O Remo não, ainda está em busca disso. O Sampaio está invicto, salvo engano, há 24 jogos, salvo engano. Desde o ano passado, com o Flávio Araújo no comando. Mas estamos ótimos de quebrar esse tabuzinho. Olha, Figueiredo, tem uma colocação aqui. A gente sente aqui que o torcedor vai ao Mangueirão, dá total apoio, acreditando a partir de na amanhã, vitória. ingressos a R$10 sendo vendidos, a partir de amanhã. Ainda tem esse fato, né? Agora, tem uma colocação aqui. O Marcelo Lobato diz assim, eu tenho um álbum de figurinhas de 92 ou 93, lá está o Marcelo Veiga no Bragantino. Olha, é um negócio meio mais ou menos antigo, já faz num passado recente, né? É verdade. 92 era no Santos, que a figurinha era do Santos. Do Santos. Salvo engano, 93 você esteve aqui, né? Foi 93? 94. 94. Eu acho que é 94. Quem foi o técnico? Tive uma passagem. Eu não lembro quem é. Não era o Paulo Mendes, foi um outro nome. Será que era o Aureliano Beltrão, não? Aureliano Beltrão? Será? Foi esse nome que o Cláudio falou. Foi. Eu acho que foi o Aureliano Beltrão. Foi. Pode até ser, eu não lembro. Eu tentei revirar minhas coisas lá para ver se achava. Porque foi uma passagem curta, foi 1 mês e meio, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. E depois eu não peguei mais. Mas gostaria de ver. Vamos ver se a gente consegue. Carimbada. É verdade. Daqui a pouco vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu empatou com o Icasa ontem no Mangueirão e o Águia sofreu uma goleada acachapante. Tomou de 6 do Santa Cruz. Já a gente volta. LG até 10 vezes sem juros só na Yamada. TV LCD 32 polegadas HDTV com 2 entradas HDMI, conversão digital integrado, só 10 de R$ 139,90. TV LCD 42 polegadas Full HD com 2 entradas HDMI, conversão digital integrado, só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversão de 2D para 3D, só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite, Yamada completa sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90, é Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa.
Mais saúde para Marabá. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo do estado entrega as obras de ampliação do Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. Com a ampliação, o hospital passa a contar com 38 leitos de UTI, o que torna mais rápido o atendimento de urgência e emergência. É mais saúde para a população de Marabá e toda a região. Governo do Pará, o governo e você, juntos. Quantas barreiras podem ser deixadas para trás quando o mais pessimista vê a esperança saudar a genialidade? Há 30 anos, brindamos em nossas páginas as conquistas do nosso povo e contemplamos sonhos que ainda vamos repartir. Fazer o diário nos enche de orgulho, porque sabemos que na linha tênue das palavras é que o futuro vai sendo escrito. Diário do Pará, há 30 anos, fazendo pensar. Está chegando. Aguarde. Tudo pra você e muito mais. Belém Importados tem tudo mais barato. Número 1 em preços baixos. Caneca decorada, só R$ 2,99. Richo com tampa de vidro, só R$ 39,99. Belém Importados, simplesmente popular. Se é barato todo dia, imagine as ofertas. Mortadela de frango perdigão, só R$ 4,83 o quilo. Molico sachê, só R$ 16,88. Frango congelado Seara, só R$ 13,89 o quilo. Super Formosa, todo dia, receita de economia. Está chegando. Aguarde. Agora tem celular da Islam Farma. BlackBerry 8520, 10 de R$ 39,90. Motorola Motogo, 10 de R$ 29,90. Pra você viver melhor. Agora a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aqui na Supertela LG os resultados do Grupo A, 9ª rodada, fechando os jogos de ida, o primeiro turno. Santa Cruz, meia dúzia, Águia 1, Paysandu 1 e Casa 1, Fortaleza 4, Guarani 1, os jogos de sábado. E no domingo, Cuiabá 1, Salgueiro 1, 13-1, Luverdense 2. Que campanha do Luverdense, hein? Primeiro lugar, o Leque com 21 pontos, 7 vitórias. Em segundo, Fortaleza com 20, os dois já desgarrando. Em terceiro, Santa Cruz com 13, pelos critérios de desempate. Em quarto, Salgueiro com 13. Seriam os 4 classificados neste momento para a segunda fase. Paysandu é o quinto também com 13 pontos. Em sexto, Águia com 12. Em sétimo, Icasa com 11. Em oitavo, Cuiabá com 8. E aí os dois últimos que seriam rebaixados para a Série D, neste momento, 13 com 7 e o Guarani com 4 pontos. Já abrindo o retorno, os jogos de volta, no próximo sábado, a 10ª rodada, teremos Águia e Fortaleza no Zinho Oliveira, em Marabá, às 4 da tarde. No domingo, Icasa e Cuiabá jogarão no Mauro Sampaio, às 16 horas também. Ainda no domingo, 13 Salgueiro, lá no Hernani Sátiro, também às 4 da tarde. Teremos Guarani e Santa Cruz, lá no Estádio do Junco, às 16h30, também no domingo. E Luverdense e Paysandu, no Paço das Emas, o último jogo, fechando a rodada no domingo, dia 2 de setembro. Paysandu fez um primeiro tempo sofrível, melhorou no segundo tempo. Na primeira etapa, venceu por 1-0. No segundo tempo, quando esteve melhor, acabou perdendo por 1-0. No final, 1-1, um empate que tirou o Paysandu na combinação de resultados do G4. Vamos ver os gols da partida no finalzinho do primeiro tempo. Uma saída rápida do Paysandu, a disputa de bola. Rafael Oliveira toca, o Alex William entrega a bola para o Potiguar, ele sai do goleiro e faz o gol do Paysandu Esporte Clube. Golaço. Finalzinho do primeiro tempo. O goleiro escorregou, né? Também se percebe que ele foi tentar dar um passo para trás e caiu. E aí o Bismarck, aos 43 do segundo, de falta, venceu o Dalton, cobrou no chão, a bola bateu na trave e foi para o gol, empatando o jogo.
Por este gol no final, ficou aquela sensação de derrota, né, para o Paysandu. Mas, numa análise geral do jogo, o Paysandu teve a chance de encher o balaio, né, do Icasa no segundo tempo e acabou não fazendo. Em compensação, no primeiro tempo, o Paysandu foi muito mal e o Icasa foi bem melhor. Criou até, pelas minhas contas, umas 3 chances o Icasa, né? Embora não fosse também uma equipe que predominasse. E nem fossem chances mais agudas que as do Paysandu. O Paysandu foram muito mais agudas. No segundo tempo, o Paysandu teve ali, eu acho que pelo menos 4 oportunidades assim, muito, muito claras, né? Agora, fica evidente, né, Guerreiro, que o Paysandu até está melhorando no aspecto da criação, isso ficou evidente no segundo tempo, principalmente o Alex William, que foi bem, né? O Arisson não foi tão bem, mas melhorou no segundo tempo. Melhorou também, como toda a equipe melhorou no segundo, houve uma aproximação maior, e acho que o fundamental, a Série C tem muito disso, a Série D, mas é a questão da velocidade. Você não pode jogar no ritmo que o Paysandu jogou e errando tanto no primeiro tempo. Acho que no segundo o Givanildo ajustou a casa, o time reagiu, né? E criou, e tá também o gol, né? Um gol muito bonito, aquele gol do Thiago no finalzinho do primeiro, aquilo deu um outro astral para a equipe no segundo. Outro jogo no segundo tempo. Outro jogo. E o Paysandu podia até ter goleado, pelas chances que teve. É verdade. Mas aí entra a questão do futebol e do equilíbrio dessa competição. Se você não faz, realmente o risco de tomar é muito grande. Mesmo contra uma equipe limitada como é o Icasa. O Icasa é um time limitado, uma equipe muito abaixo até do Paysandu no aspecto dos valores individuais. A gente comparando dava para ver isso. Mas o setor defensivo do Paysandu com uma insegurança muito grande ali da parte do Thiago Costa, né? Nos lances que o Icasa pressionou, isso ficou muito claro. Eu achei que o Pikachu, né, não sei se é uma tendência da própria equipe provocar isso, mas o Pikachu não é o Pikachu, né, de outros tempos, né, um jogador que parecia mais travado. E o Rafael Oliveira, principalmente, decepcionando muito lá na frente, porque o Rafael é o homem da definição, né, e teve até oportunidades, mas falhou sempre. Já tinha jogado mal no jogo, né, no jogo passado, e agora novamente. E o Thiago Potiguar é aquela coisa, né? Um jogador como ele, às vezes muito marcado pela torcida, some do jogo, realmente, mas nos lances em que é necessário mostrar a categoria, a habilidade, ele chegou e conseguiu converter, né? Mas falta muito ao Paysandu no sentido de coesão e equilíbrio. Esse lance aí, o Wellington se auto-culpou, né? Poderia ter chegado, né? Poderia ter chegado. Mas muitas outras oportunidades. Agora, detalhe também, né, Guerreiro? Depois do gol de empate do Icasa, o Icasa teve uma outra chance que podia ter virado. É verdade. E aí o Dalton apareceu bem. A minha opinião, acho que o Dalton falhou no gol. Talvez não quando a bola chegou, que ela foi muito perigosa, mas na armação daquela barreira também. Achei que ele... E aquela coisa do goleiro muito grande, né? Olha aí. A bola baixa é uma dificuldade com ele, né? A bola rasteira, ele só vai bem quando ele vai fechar um ângulo, né, na saída, né, para fechar o ângulo para um atacante. Mas bolas assim, ele normalmente tem problemas, o Dalton. Acho que o Paulo Rafael realmente faz muita falta. Olha aí, o lance que o Dalton salvou, né? Salvou. Fez uma bela defesa. Bela defesa. Na verdade, foi um resultado que incomodou o torcedor, quase 12 mil pessoas. Mas, Guerreiro, eu acho que o incômodo... O time foi vaiado, mas tem a ver com a história da competição. Você não pode desperdiçar tantos pontos em casa como o Paysandu tem desperdiçado. Isso faz muita falta, porque o confronto fora, ele normalmente é muito complicado, muito difícil. Se você transforma a tua campanha caseira em também uma dificuldade... Não tem como, né? O Paysandu vai ter que ganhar, pelas minhas contas aí, para subir pelo menos uns 18 pontos. Agora, o time que tem torcida, né, Marcelo, ele precisa que a torcida jogue junto com ele. Eu sei que às vezes o torcedor também cansa, né, porque o time não responde, mas é fundamental que o torcedor entre no jogo do time. Pressione o adversário, cobre do juiz, tente fazer a diferença. Ontem ocorreu um pouco o contrário, né, Guilherme? Isso é importante. O torcedor vaiando muito, né? Isso aí atrapalha, né? Em vez de ajudar, atrapalha. Mas eu acho que o torcedor, ele é um 12º jogador aqui. O Givanildo isentou o Dalton, né? Mas muita gente acha que ele
usou 2 homens só na barreira, facilitou. É a minha opinião. Acho que o chute nem foi tão... O que me chamou mais a atenção foi colocado. Foi colocado. Só que na distância que o jogador estava, uma bola colocada, ela é lenta. Então houve alguma coisa ali, eu acho que muita gente na frente, mas eu responsabilizo o goleiro. Eu acho que houve falha assim. Um lance como aquele, era uma bola defensável para o canto que ele estava. Porque foi no canto dele, né? E continuo achando que é aquilo que eu falei há pouco. Em bolas baixas, o Dalton tem problema. Eu já tenho uma pergunta para você aqui do Velber Lima. Se no empate ontem faltou atitude ao Gibas, ele demorou demais para mexer no time? Em termos de jogo, dá até para a gente ter essa ideia. Eu só acho que o Paysandu, no segundo tempo, quando levou o gol, e o Guerreiro foi muito feliz nisso, o Paysandu fez o gol quando nem merecia tanto, mas levou o gol também quando não merecia, porque o Paysandu era superior. Aí cai por terra um pouco essa tese. Eu acho que o Paysandu estava melhor no jogo nesse momento e chegou até a surpreender o gol do Icasa. Talvez daí tenha vindo a decepção maior do torcedor, né? Um abatimento que ficou pelo resultado. Mas o Marcelo de Coraci pede calma e diz que o Paysandu está no rumo certo com o Givanildo. E vai sair. É o segundo jogo apenas do Givanildo. Também tem que se entender isso, que o Givanildo é um técnico. Como todos, né? Ele precisa de tempo, ele precisa conhecer melhor também não pode sair o potencial desses jogadores. É a mesma coisa o Marcelo chegar aqui, ele está treinando o time, que chegar lá na quarta-feira, não der resultado, ele pode até mexer, mas ele não pode também queimar uma substituição aleatoriamente, né? Porque o jogador pode estar mal naquele dia ali e a gente sabe da importância que ele pode ter para o time, né? É sempre muito complicado. É complicado. Vamos acompanhar, inclusive, aqui a análise do Givanildo com relação ao jogo. Não apenas do Givanildo, o Arisson também do Paysandu e o técnico Júlio Araújo do Icasa. Era jogo para quando você tomou o gol, né? Tá pelo menos 3-0. Você ganha o jogo. Então o nosso maior erro hoje nesse jogo foi não matar o jogo, não saber matar o jogo. 8 chances claras de fazer o gol no segundo tempo. Quer dizer, então nós perdemos para nós mesmos. Era uma oportunidade merecida, inclusive, pelo que nós fizemos no segundo tempo, de sair vencedor e subir aí para 15 pontos. Então nós que fomos os culpados. Fiz 2 jogos, 2 empates. Um tá tudo dentro. Fora, contra um time difícil de jogar lá, mas esse nós tivemos tudo para ganhar o jogo. Mais do que nunca precisa de ponto fora agora, porque nós nos atrapalhamos em casa. A gente pede desculpa à torcida, que hoje veio aqui para ajudar a gente, mas que não desiste da gente. Eu acho que nas horas difíceis também se prova o bom torcedor, né? Assim como os bons jogadores também. Né? Então a gente tem que se preparar para o próximo jogo, que vai ser importante fora de casa. Quando a gente não mata, geralmente acontece alguma coisa de ruim pra gente, né? Então hoje foi uma lição que a gente tem que levar para os outros jogos. Estava vendo um momento de transição no Icasa, com 10 dias que estou no comando, saindo jogadores, chegando jogadores, e a gente praticamente formou uma equipe só na parte teórica, porque nem coletivo nós fizemos, porque não tinha número de atletas e não teve tempo para isso. A maior oportunidade do jogo foi o Icasa no primeiro tempo, 3 contra 1 no contra-ataque, e infelizmente nós não conseguimos concluir. A equipe do Paysandu, lógico que cresceu no segundo tempo, mas mesmo assim nós tivemos a oportunidade também, somente depois que empatamos o jogo, né? Tivemos a oportunidade de matar o jogo, com o Bismarck, se ele cruza a bola com o Reginaldo Júnior, que estava livre dentro da área. E uma curiosidade, né? O Júlio Araújo, técnico do Icasa, é irmão do Flávio Araújo, técnico do Sampaio Correia, né? Bom, e alguns torcedores questionando essa situação do Robinho, que não é mais relacionado. O Robinho está com problema pessoal, tem uma dificuldade, aí um acerto de um automóvel que foi comprado e que seria pago. Isso tem criado um embaraço danado. A diretoria do Paysandu promete resolver, porque ele tem feito falta no time do Paysandu, o Robinho. O Robinho que jogou aquele primeiro tempo contra o Santa Cruz lá no Arruda, ele faz falta ao Paysandu. É verdade. Mas o Robinho dos outros jogos que entrou não faz falta ao Paysandu. Mas eu acho que a última imagem é esta, né? O torcedor, ele se agarra a isso, né? Os bons momentos. É natural. Mas é fato isso. Ele foi bem naqueles minutos ali, né? E arrumou até o meio-campo, ficou a impressão. Mas no jogo seguinte já sumiu. Eu acho que o Robinho ele tem alguns problemas, né, antigos, a questão de lesões. Até a questão da contusão, nós tivemos, né? Aqui, né, a gente várias vezes analisando isso. E o Robinho é mais ou menos aquela situação também do Cariri, né? Um jogador que nunca joga 90 minutos. Sempre é um jogador de meio tempo. E numa competição como essa, o técnico, né, acaba não priorizando um jogador assim.
O Alisson, que estava há tanto tempo um pouco afastado, agora está começando a ser utilizado. Não foi tão bem no primeiro tempo, mas cresceu com a equipe no segundo. Acho que é um jogador importante. Eu acho que o problema maior nem está muito aí. Eu acho que o Alex William entrou bem também, né, sob o comando do Givanildo, um jogador que foi muito esperado, né, teve aquele tempo todo parado. Acho que o problema do Paysandu é lá na área, a definição nesse momento. O Givanildo falou tudo, o jogo é aquela coisa mais ou menos, né, popular, né, quem não faz leva, né, tinha que matar o jogo, mas pelo que se viu no jogo, o Joanildo tem razão. O Paysandu teve todas as oportunidades para ganhar e talvez até com folga. Se aproveita ali aquele início de segundo tempo. O Paysandu entrou muito bem no início do segundo tempo. Bom, o Paysandu vai fazer todos os seus jogos no Mangueirão, pelo menos preliminarmente. É que há um problema com a arquibancada do estádio Leão das Castras, aquela que dá para o lado da Curuzu, né? Há um problema, o próprio presidente está chamando uma equipe para avaliação, para fazer uma vistoria, porque por ele não tem condições a um ferro exposto ali, né? Enfim, e ele ficou muito preocupado com o que viu, e a partir daí o Paysandu não jogou mais na Curuzu e nem deve jogar enquanto isto não for resolvido. E acho até que tem muito torcedor reclamando, pô, foi para o Mangueirão, não conseguiu mais jogar e tudo. Acho que, sinceramente, não dá para misturar essas estações. Você ter um estádio como o Mangueirão e não utilizar o Mangueirão é complicado. Eu sei que tem muita discussão assim, surgiu uma história que o Vica, técnico do Fortaleza, tinha dito na volta, vieram juntos, né, no mesmo voo do jogo do Paysandu contra o Guarani, né? E o Vica disse, por que vocês jogam no Mangueirão? Quando o time não é confiável, é melhor jogar no alçapão. Pode ser que muito torcedor entenda assim, mas eu acho que o time do Paysandu, ele pode ganhar essa confiança. Ele não está confiante, é diferente, não é que ele não seja confiável, né? Então, você jogar num estádio melhor é sempre mais interessante, um gramado de melhor qualidade, né? Hein, Marcelo? O que você avalia disso? É vantajoso o alçapão? Se o time é bom, pode jogar em qualquer lugar. Né? Eu acho que é óbvio, né? Se você tiver o seu campo de jogo, sua torcida pressionando, é muito importante. Mas jogar no estádio que você não está acostumado também passa a ser ruim, né? Acaba dando uma chance para o adversário de você não estar nos seus domínios, né? Então, eu acho que é questão de você estar bem preparado. Se você estiver bem preparado, você vai jogar em qualquer lugar. E o Águia, afinal de contas, o que é que está acontecendo com o Azulão? Ontem, no Recife, 6-1 para o Santa Cruz. Vamos ver os gols do jogo. Santa Cruz fez 1-0 logo na jogada ensaiada na cobrança de falta. O chute do Everton Senna, fazendo 1-0 para o Coral Pernambucano. Começo do jogo, mas logo em seguida o Juliano cobrou uma falta e a bola passou também direto, saindo o gol de empate do Águia, lado esquerdo. Na saída de bola, né? Logo na sequência, não demorou 1 minuto e o Águia empatou. Só que aí começou a avalanche tricolor aí, né? 2-1 para o Santa Cruz, gol marcado pelo jogador Fabrício Ceará. Ex-bicolor, né? Ex-jogador do Paysandu, na bola trabalhada ali pelo Denis Marques. Agora o terceiro gol do Santa Cruz, tá aí o Denis Marques. Homem de área, sempre Daniel, muito perigoso, hein? Daniel, na disputa de bola, o Daniel errada, passou, né? E ele cabeceou para o chão, né? Subiu. A bola meio esquisita ali também no meio do gol. 3-1 para o Santa Cruz. Aí o quarto gol do Santa, marcado pelo Leandro Oliveira. Passou o Denis Marques, tentou ali uma bicicleta sem roda, né? E o Leandro Oliveira pegou a sobra para fazer 4-1 para o Santa Cruz. Uma vitória absolutamente tranquila do Santa Cruz. Quase 24 mil espectadores no Arrudão ontem à tarde para prestigiar. O Santa Cruz só divulgou. Ô, meu goleiro. Passou lotado, hein? E aí o Leozinho fez 5-1 para o Santa Cruz. Que saída esquisita, hein? 5-1 para o Santa. O Santa Cruz só divulgou renda e público hoje porque tinha o pessoal da Justiça do Trabalho lá no estádio ontem, não divulgaram nada. E aí o pênalti que o Denis Marques vai cobrar,
e vai marcar o 6º gol. Pênalti mesmo, né? Não tem o que reclamar. Porra, não foi carrinho, isso foi uma caçamba, né? Cobrança, rapaz, estilo Louco Abreu, olha aí, Jéssica. Fazendo história, né? Olha aí. Cavadinha, 6-1 para o Santa Cruz. Santa Cruz estava vivendo uma crise danada, vinha tropeçando, se atrapalhando e mete 6-1 no Águia. E o Denis Marques, né? Ele adora agora nessa Série C enfrentar defesas paraenses, né? Foram 4 gols, né? 2 contra o Paysandu, agora 2 contra o Águia. A gente falava, naquele dia que o Paysandu o Águia levou de 5 do Luverdense, que não era habitual o Águia ser goleado, e é verdade, a história mostra isso. Só que o Águia, em menos de 3 semanas, levou 2 cipuadas, 11 gols, né? Em 2 jogos fora de casa. A esperança é que, do mesmo jeito, foi logo depois do jogo com o Luverdense, ele veio em casa e devolveu, né, a goleada no primeiro adversário que contou, que foi o 13. Botou 5-1 também. O problema é que essas coisas não se repetem assim com tanta facilidade. É preocupante, porque não é nem a derrota, né? Porque uma derrota para o Santa Cruz lá fora de casa é um resultado normal. O extravagante é a diferença de gol. É o tamanho da derrota. E essa questão da defesa do Águia. O Águia sempre teve defesas estáveis, né? Tranquilas. Um time que sempre joga com muita segurança, mesmo fora de casa. E está meio esquisito isso, né? Eu acho que perdeu. Tudo bem que o Águia teve uma série de desfalques, né? Vem sofrendo com isso. Entrou praticamente sem volantes de ofício nesse jogo. Mas 6-1 isso não dá contou para muito, justificar, né? Mas faz pensar. A batata do Galvão está assando, né? A sorte do Galvão é que ele é dirigente. Ele é diretor também, né? Diretor. Então, se ele demitir ele mesmo vai se analisar e ver se tem condições de continuar. E, aliás, temos aqui o Marcelo Veiga, que era o mais longevo, né? Técnico. Marcelo ficou quase 5 anos ininterrupto, né? Quase 6. Quase 6 ininterruptos. Agora o Galvão... Você foi primeiro e saiu um pouquinho, não foi? Eu saí, mas ele ficou 6 direto. Mas eu fiquei 6 direto, desde 2007. Fui campeão brasileiro e permaneci. Desde 2007 ficou direto. Isso. Agora e o Galvão está acho que desde 2008, né? 5 anos já o Galvão como técnico. Ele era o dirigente, virou treinador e ficou. Não, mas ele... Não, mas foi jogador. O João Galvão foi jogador de futebol. É outra responsa, né? Completamente diferente. É verdade. Mas ele faz um trabalho interessante, apesar de ter contestações, né? Em Marabá. Ele tem um grupo, tem um bolsão lá de resistência que é bastante estridente, né? Eu acho que é um sacolão, porque o bolsão, se fosse o bolsão, já tinha arrebentado. Olha, certamente vai ter protestos lá, viu? A turma da oposição lá, o Galvão. Agora aqui um registro, né? O Luverdense, que tem 21 pontos em 9 jogos, 7 vitórias e apenas 2 derrotas, é treinado pelo Dado Cavalcante, tem apenas 30 anos, né? É o técnico mais jovem do Brasil, que começou a ser técnico no Santa Cruz, né? Um trabalho realmente muito interessante desenvolvido pelo Dado, que é um estudioso. E ele começou, salvo engano, com 25, 26 anos, sofreu uma contusão, começou a trabalhar no Santa Cruz, ficou algum tempo no Santa Cruz e hoje mostra sua competência no Luverdense, que faz uma campanha brilhante. Perdeu para o Paysandu aqui. Vai ser o próximo adversário, né, do Paysandu lá. Domingo que vem o Paysandu vai enfrentar o Luverdense lá. Aliás, tem até uma pergunta aqui do Cláudio Júnior, se há chance do Paysandu conseguir um bom resultado fora de casa contra o Luverdense. Lógico, acho que há, sim. Como diria, né? Não é o adversário ideal para esse momento. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? O Paysandu na Taça BH se despediu sexta-feira, tomou de 4-1 do Corinthians lá em Ponte Nova e voltou para casa com 3 derrotas e 2 vitórias, não passou da primeira fase da Taça BH, mas foi uma experiência interessante. Faz uma pergunta para o Marcelo aqui, até a colocação do Paulo Rodrigues. Ele fala o seguinte: o Remo hoje vai jogar no Mangueirão, está treinando direto no Baianão. Aí joga no Mangueirão. Acontece o mesmo com o Paysandu. Isso influencia no rendimento da equipe, pegar um campo... Porque as dimensões são iguais. O que muda é a estrutura, né? Exato. Muda bastante. Mas a gente tem um treinamento pronto amanhã lá no Mangueirão. Então foi liberado o Mangueirão para a gente fazer esse trabalho, né, e o pessoal se adaptar também, e sentir como é que vai ser o clima. Isso é muito interessante. Bom, o filme La Bombonera é Nossa, lançado numa produção independente há poucos dias, falando da vitória histórica do Paysandu lá no estádio de La Bombonera contra o Boca, omitiu algumas personalidades importantes daquela conquista histórica.
dentre elas o ex-presidente Bicolor, o presidente àquela época. Em 4 mandatos como presidente, Arthur Tourinho ajudou o Paysandu a ganhar os principais títulos da história do clube, como a conquista da Copa dos Campeões, Essas são as cores do Papão da Cruz. o bicampeonato brasileiro da Série B, além da participação inédita na Copa Libertadores da América. A chegada é boa, faz o gol e além! Gol! Só que o ex-presidente não apareceu nas imagens do filme La Bombonera é Nossa, lançado há 2 semanas pela atual diretoria bicolor. Tourinho disse que chegou a gravar alguns depoimentos, mas foi cortado na edição do documentário. Segundo Tourinho, quando os produtores do filme o procuraram, no começo ele preferiu evitar qualquer tipo de contato, mas depois aceitou o convite. Eu fui procurado mais ou menos uns 2 meses antes do filme ser elaborado, e fugindo do Alain. Fugindo mesmo, sempre mandando a minha secretária dizer que eu tinha problemas, etc. Por quê? Porque eu sabia que eles iam fazer o que fizeram. Até que, para não me tornar indelicado, mal educado, eu aceitei a visita deles da minha casa. E eles passaram de 2h30 da tarde até 6 horas, filmando uma entrevista, filmando. Eu cedi para eles, inclusive, o material que eu tenho de tudo que o Paysandu fez, da divulgação, de jornais da Libertadores, do jornal Olé, de tudo que eu tinha. Não me causou surpresa quando um conselheiro me procurou para me dizer que houve uma reunião do pessoal que fez o filme com a cúpula. E essa cúpula do Paysandu se reduz a 2 pessoas, que me permita nem citar o nome, porque toda a sociedade sabe quem são. Eles exigiram, isso é conversa que eles levaram ao Conselho Deliberativo, se levaram, pior. Para mim não me atingiu em nada. E resolveram, determinaram, aliás, ao Alain, que mandaram tirar meu nome. Um dia isso vai ser corrigido no Paysandu. Eu espero que o Paysandu, nesse fim de ano que vai ter eleição, que o associado, corrija essas distorções. Há 2 anos, o ex-presidente deixou de frequentar os jogos do Paysandu para evitar conflitos com a atual diretoria alviceleste. Desde que saí do Paysandu, fui ver um jogo a convite de um amigo meu. Agora, fico sofrendo no rádio, fico sofrendo na televisão, de ver os times medíocres, nada contra os jogadores, mas a mediocridade dos nossos times. Hoje, Tourinho já não faz mais parte do quadro de sócios do Paysandu. Só que, segundo ele, a torcida sempre lembra do que aconteceu no passado e, por isso, pede a sua volta. A torcida, ela não me esquece. Isso alimenta o meu ego. Isso me revitaliza sempre. Quando eu vejo, eu me emociono, às vezes, vendo pessoas humildes parando no ônibus, o ônibus parando. Volta, Tourinho, volta. Isso é um lado da questão. E o outro lado, a tristeza, de ver como o clube está tão mal dirigido. Porque se o clube estivesse bem dirigido, o torcedor já tinha me esquecido. O torcedor não esquece o clube, não esquece as conquistas, etc. Mas já teria me esquecido. Ou seja, eu quero que o clube continue crescendo, melhorando a nossa economia, como está melhorando a economia do Pará. Quem sabe a gente daqui a 5 anos não pode manter o Paysandu na 1ª divisão. E o Paysandu, ele tem que estar sempre, a instituição tem que estar sempre acima de tudo e de todos. Esse é o fundamento. O documentário é um documentário histórico, tem um trabalho de muita qualidade. O Alain é um cineasta, ele fez um trabalho, é uma produção independente, mas, lamentavelmente, merece esta crítica, não apenas com relação ao presidente à época, o Arthur Tourinho, mas a outras omissões que ocorreram e que foram registradas até por torcedores que lá estiveram, e a gente espera. Claro que isso não pode mais ser corrigido no documentário. Ele está lançado aí, já houve um lançamento, e inclusive um lançamento da própria Curuzu para a torcida. Mas é uma coisa que pode ser trabalhada de uma outra forma, sei lá. Deveria se corrigir essa injustiça, essa omissão, porque todos ali que participaram da campanha vitoriosa do Paysandu, que culminou com o episódio da Bombonera, sabem que o papel do ex-presidente Arthur Tourinho foi fundamental naquilo. Foi o presidente que realmente levou o Paysandu à frente, a partir da Copa dos Campeões, um presidente vitorioso e que está na história do clube. Isso aí não vai apagar nunca. Por mais diferenças que existam, aqueles problemas internos, a gente sabe que os clubes têm isso, mas esse aspecto da justiça ao trabalho dele deveria ter sido preservado. Era até uma questão de elegância,
era o que se esperava. E a gente já viu, até comentava há pouco aqui, que tem outros casos, comparando o Remo com o Paysandu, tem presidente do Remo que derrubou o escudo, fez o diabo e nunca mereceu esse tipo de atitude. No Paysandu, o presidente mais vitorioso da história do clube merece um tratamento desse, um tratamento indigno, na minha opinião. E o Mone diz aqui, Gerson Nogueira usou o termo cipuada para... né? Aí ele diz aqui, lembrei de quando eu era moleque, fugia de casa para jogar bola com a minha velha camisa do Papão. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para a reta final do Bola na Torre e a capa do Super Bola desta segunda-feira. LG até 10 vezes sem juros só na Yamada. TV LCD 32 polegadas HD TV. Com 2 entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 139,90. TV LCD 42 polegadas Full HD. Com 2 entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversão de 2D para 3D. Só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite, a Yamada completa a sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90, é Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje ser Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Mais saúde para Marabá. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo do estado entrega as obras de ampliação do Hospital Regional do Sudeste do Pará em Marabá. Com a ampliação, o hospital passa a contar com 38 leitos de UTI, o que torna mais rápido o atendimento de urgência e emergência. É mais saúde para a população de Marabá e toda a região. Governo do Pará. O governo e você, juntos. Ontem de manhã no Seju nós tivemos a decisão do Campeonato Paraense Sub-20 não profissional e o Sport Pará venceu o Cruz Azul por 2-1. No final do jogo, lamentavelmente, houve uma pancadaria desnecessária e a gente só tem a lamentar, né? Um trabalho das divisões de base e este fato se registrou. Não é a primeira vez, mas gostaríamos que fosse a última. Vamos conferir aqui os resultados do Campeonato da Comunicação. É o 11º Campeonato da Comunicação promovido pela ACLEP neste final de semana. RBA TV 2, TV Cultura 2, Rádio Clube 2, SBT 0
e Rádio 99 FM 1, TV Record também 1. Foram os resultados do Campeonato da Comunicação, a vibração do Doriete, do Luiz Carlos. E o Christian fizeram os gols. Christian e Franginho. E o goleiro da 99 é o Magela. Magela foi o goleiro da 99, é? Fechou o gol. Fechou o gol. Vamos agora para a capa do Super Bola desta segunda-feira. Olha aí o Rafael Oliveira coçando a cabeça. Toma jeito, papão. Fabuloso, Luiz Fabiano fez os 2 gols do São Paulo na vitória de virada sobre o Corinthians, quebrando um tabu. E os clássicos desta 19ª rodada da Série A. De lavada, foi, como diria o Gerson Nogueira, a cipuada do Santa Cruz no Águia. E aí o Marcelo, o dedo do técnico, Marcelo Veiga, já começou a montar a equipe do Remo para esta decisão de quarta-feira contra o Vilhena. E será uma decisão, realmente, a torcida vai estar presente para empurrar o Leão Azul para uma vitória, para o primeiro lugar no grupo e seguir adiante, chegando daqui a mais 3, 4 semanas, se tudo der certo, a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Tomazão, para o sorteio. Camisa do Paysandu vai para quem, Tomazão? Para o Carlos do Jurunas, o final do telefone é o 7860. E a camisa do Remo? Do Remo vai para o LC Pontes. Legal. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Marcelo, obrigado pela presença. Sucesso. Que quarta-feira você possa sorrir com uma grande vitória do Remo e, a partir daí, começar essa arrancada importante para o Leão Azul. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Espero que... Estou com uma ansiedade muito grande para ver esse torcedor do Remo aí de perto e empurrar nosso time a conseguir essa vitória. Obrigado pelo convite. Como diria o Faustão, né? Te vira no 90, né, Guilherme? É verdade, é verdade. Estamos torcendo que dê tudo certo na quarta-feira e, a partir daí, para esta classificação, para esta chegada do Remo à Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado ao Haroldo Bezerra, toda a direção do Clube do Remo pelo apoio e ao Marcelo, que aqui esteve conosco, varando a madrugada e tendo muito trabalho pela frente. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Sky. TV por assinatura é isso. E Amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben. Sua saúde é um Big Ben. LG até 10 vezes sem juros só na Yamada. TV LCD 32 polegadas.